Vamos falar sobre batalha espiritual. Batalha espiritual. Tem um texto aqui da Bíblia que descreve uma batalha tremenda, talvez uma das maiores que encontramos nas Escrituras Sagradas. A maior qual foi? Quem já acordou, diga amém. Você não sabe qual foi a maior batalha de toda a história? Não foi a Segunda Guerra Mundial, nem foi a Primeira Guerra Mundial. A maior de todas as batalhas foi aquela que foi travada na cruz. E Jesus venceu. Está feliz por isso? Jesus já venceu. E ele disse: no mundo tereis aflições, tereis batalhas. Mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. E ele nos dá a vitória. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó. O livro de Jó descreve uma batalha tremenda que aconteceu na vida deste homem. É uma batalha que é travada lá no céu e que também é travada aqui na terra. A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, não é uma batalha contra seres humanos, mas é contra o maior de nossos inimigos, um adversário espiritual que não nos quer bem. Quando a gente pensa em batalha espiritual, tem gente que entende isso de uma maneira estranha às Escrituras Sagradas. Tem gente que pensa, batalha espiritual, então é uma luta entre as forças do bem contra as forças do mal. Vamos ver quem é que tem mais força nessa batalha, quem é que é mais poderoso nessa batalha. Gente, isso é qualquer outra religião, menos o cristianismo, nem mesmo o judaísmo. A tradição judaico-cristã ensina a existência de quantos deuses? Quantos? Um. Só há um Deus. Qualquer outro é falso. Qualquer outro é pseudo-Deus. Não é Deus. Então não há uma queda de braços entre as forças do bem e as forças do mal, e nós vamos torcer para que o braço de Deus seja mais forte do que o braço do diabo. Isso é qualquer outra religião, menos o cristianismo. Porque nunca esteve em jogo. Nem Satanás foi louco o suficiente para desafiar a força de Deus. Ele sabe que só Deus é todo-poderoso, que Ele não é todo-poderoso. Ele sabe que se Deus assim o desejar, com o sopro da sua boca, e já era. O inferno inteiro, todos os demônios, Satanás, a besta, todos os iníquos. Não está em jogo quem é mais forte. Não é essa a questão do universo. Se não é esta a questão do universo, do que se trata a batalha espiritual? Quando a gente lê o livro de Jó, a gente começa a compreender o que é que está em jogo na batalha espiritual. Jó 42. Coloquemos-nos em pé para a leitura da palavra de Deus. Eis aqui o desfecho do livro. Um trecho desse desfecho. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, Senhor, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Pode se assentar. Jó conseguia conciliar, possuir tremenda riqueza,
ser disparado o homem mais rico do planeta, ou pelo menos do Oriente, e ainda ser piedoso, santo, justo. E isso não aos olhos de seus amigos, mas aos olhos do próprio Deus. De repente, Deus tem uma conversa lá no céu com os anjos, e aparece Satanás. E nesse diálogo entre Deus e Satanás, Deus diz com alegria: vistes o meu servo Jó, homem íntegro, piedoso, justo. Ninguém há na terra como ele. Quem diz isso é o próprio Deus. Portanto, Jó tinha o testemunho do próprio Deus de ser uma pessoa do bem, correta, íntegra, justa. Agora é que começa a batalha espiritual. O diabo levanta a seguinte dúvida a respeito do relacionamento de Jó com Deus. Ele diz o seguinte: também pudera. O Senhor tem cercado Jó de tantas benesses. O Senhor tem dado para ele tanta riqueza, tanta fartura. O Senhor tem dado para ele uma família bonita. O Senhor tem dado para ele saúde. O Senhor tem dado para ele amigos. Ele está coberto de bênçãos. Assim é fácil adorar a Deus. O que o diabo suspeita de mim e de você, de cada ser humano, de cada cristão, é que será mesmo que você, será mesmo que Jó seja capaz de adorar a Deus em espírito e em verdade? Será mesmo ele capaz de amar a Deus sobre todas as coisas? Será que existe na terra um ser humano que seja capaz de amar a Deus sobre tudo? Até mesmo sobre si mesmo. Amar a Deus mais do que ama suas conquistas materiais, a honra, o seu nome, a família, os amigos, a saúde. E não é esse o maior de todos os mandamentos? Qual é o mandamento? Amarás a teu Deus de todo o coração, sobre todas as coisas. Este é o maior mandamento. É isto, meus irmãos, que está em jogo, e é disto que depende a nossa própria vida. Deus está buscando verdadeiros adoradores, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E o diabo diz: ninguém é capaz de amar a Deus sem segundas intenções. Ninguém. E Deus fala assim: tem gente que é capaz de me adorar por quem eu sou. O Marcos gosta de dizer bastante isso, né? Quase todo culto ele repete. Eu não adoro a Deus pelo que ele faz, mas pelo que ele é, né? Vamos ver se Jó é capaz de adorar a Deus pura e simplesmente por quem ele é. Eu confesso que eu também adoro a Deus pelo que ele faz, né? Deus faz grandes coisas, eu adoro o Deus pela criação, mas a despeito de tudo que ele fez por mim, seria eu capaz de adorá-lo? Ele continuaria sendo Deus se virasse as costas para mim? Está entendendo? Se ele me deixasse de lado por um tempo, continuaria eu a adorá-lo? Ou a minha adoração e o meu relacionamento com Deus é contingencial? Depende. Tem uma espécie de barganha aqui, de toma lá da cá.
E o diabo suspeita que ninguém, nem eu, nem você, nem Jó, seria capaz de adorar a Deus por quem Ele é. E aí ele lança o desafio: tira dele as bênçãos financeiras, tira dele a família, tira dele a saúde, tira dele os amigos, deixe-o só e abandonado. Eu aposto, disse o diabo, que ele vai blasfemar na tua cara. Quem é que é capaz de passar nesse teste, hein? Aí os anjos ficaram, todo mundo. Gente, parece que o céu para contemplar o que vai acontecer aqui na terra, na vida desse homem. E uma coisa maravilhosa a respeito de batalha espiritual, que a gente aprende é o seguinte: o diabo, para tocar um dedo na vida de Jó, precisou da permissão de Deus. Eu não estou falando que só tem um Deus. Só tem um Deus, gente. Só tem um. O diabo, para fazer para mexer um fio de cabelo seu, vai precisar passar pelo crivo de Deus. Nós não somos joguetes nas mãos dos demônios, do diabo, de quem quer que seja. Deus cuida de nós. Eu vou garantir para você que nessa história toda, onde vai acontecer coisas absurdas, tragédias medonhas na vida de Jó, Jó ainda está nas mãos de Deus. Confia nisto? Jó ainda está nas mãos de Deus. Às vezes a gente não entende por que estamos passando por isso, por que nós estamos passando por aquilo. Tem gente que por muito menos do que Jó vai enfrentar, é capaz de blasfemar, de desanimar da fé, de virar as costas para a igreja, por muito menos. Vamos dar uma olhada no que ele passou? Deus vai dar autorização. Pode tocar nos bens, pode tocar na família, pode tocar na saúde. Poupa-lhe a vida. E eu garanto que o meu servo não vai blasfemar de mim, continuará a ser fiel a mim. Gente, que parada. Será que Deus poderia dizer o mesmo a meu respeito e a teu respeito? E o diabo começa a mexer. De uma hora para outra, os assaltantes começam a roubar, a pilhar tudo que Jó tem, e é o fogo e a destruição, e de uma hora para outra ele perde tudo que ele tem. Ele era muito rico, mas ele perdeu o gado, ele perdeu as ovelhas, ele perdeu as casas, os bens materiais, mas ele vai perder mais que isso. Ele tinha 10 filhos, e os 10 filhos muito unidos, o que já é um sinal de que Jó realmente era um servo de Deus. Jó era daquele tipo de homem que orava, intercedia pelos filhos, e instruía os filhos, e promovia a unidade da família. E você sabe que ter 10 filhos unidos que se dão bem, não é coisa fácil. Acha isso fácil? É normal? Tem 2 filhos, eles já não brigam? 2 só já não é suficiente para ter encrenca dentro de casa? Pensa em 10. Os 10 unidos, e ainda quando tem dinheiro em jogo na parada. O pai é rico, pode ter disputa pela herança, já intrigas, ciúmes, mas os 10 filhos se davam muito bem. E a prova disso é que o filho primogênito marcou um tipo de churrasco, uma festa, e lá estavam os 10 filhos de Jó, reunidos, sem nem a presença do pai e da mãe. Os irmãos, porque gostavam de estarem juntos, eram 7 irmãos e 3 irmãs, todos juntos. Mas uma calamidade, um vento fortíssimo, a casa foi abaixo e todo mundo morre num só dia. Já pensou a dor do coração de um pai que tem que enterrar todos os seus 10 filhos, numa única ocasião, num único funeral? Isso aconteceu com Jó.
Jó fica tão arruinado, tão arruinado. Ele diz uma coisa nesta hora, em que ele perde todos os bens materiais, em que ele perde todos os 10 filhos, ele diz algo que é surpreendente para um ser humano, numa hora dessa, ser capaz de dizer. Ele disse assim: nu eu vim para este mundo, nu eu deixarei esse mundo. Deus deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Quem é que aqui nasceu com filhos? Ninguém nasceu com filhos, não é mesmo? Você nasceu com o quê? Você veio despido a esse mundo. Gente, este mundo não é a nossa casa definitiva. Nós estamos aqui de passagem. Se você tiver muita coisa, você vai deixar muita coisa. Mais cedo ou mais tarde, tudo deixaremos. E o dia que a gente deixar esse planeta, como diz, né? Caixão não tem gaveta. Camisa de morto não precisa de bolso. Gente, nós vamos deixar esse mundo do jeitinho que a gente veio. O que a gente precisa para ser feliz? Aonde é que está realmente, lembra da mensagem do domingo passado? Onde é que está a nossa felicidade? Né? Se a gente depender disso ou daquilo para ser feliz, a nossa felicidade sempre vai ser dependente de algo, contingencial, instável. Mas aquele que faz a vontade de Deus, que confia no Senhor, ele é imbatível. Perceba que Jó é o tipo de pessoa imbatível, que pode dizer como o apóstolo Paulo: eu sei, sabemos, diz ele em Romanos capítulo 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que nada em absoluto nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e ele descreve todo tipo de ameaça contra nós: a fome, a nudez, o perigo, a espada, a morte. Meus irmãos, se nada em absoluto pode me separar do amor de Deus e da comunhão com Deus, eu não devo temer nada. E aqui, até esse ponto, Jó não pecou. E os anjos estão aplaudindo a cena e a vitória. É o primeiro round nesta guerra espiritual. Glorificado foi o nome de Deus. E um homem está provando que ele ama e serve a Deus a despeito do que Deus dá. Porque se Deus dá, glória ao nome de Deus, porque foi Ele que deu. Se Ele tirou, glórias ao nome dEle, porque Ele é Criador, e eu não tenho que ter todas as respostas aqui na terra. Lembre-se que Deus vai pedir de Abraão o filho prometido, o filho da promessa. E Abraão vai ao ponto de levantar o seu braço para imolar o seu filho. Não é? Gente, Deus vai dizer: basta. Não precisa. Agora sei que você me ama mais do que a seu próprio filho. Nós amamos a Deus mais do que amamos o nosso próprio filho? Mas a coisa vai piorar. O diabo vai falar assim: mas e se eu tocar agora no corpo dele e ele ficar muito enfermo, cheio de feridas? Ele vai blasfemar. Quando ele estiver sentindo muita dor, quando ele estiver muito fragilizado fisicamente, quando depois de ter perdido tudo, perder também a saúde.
Ele vai blasfemar, disse o diabo. E Deus falou: pode ir lá. Confio que Jó vai permanecer fiel. E agora o diabo ataca o físico de Jó. Da planta dos pés ao último fio de cabelo, Jó está cheio de chagas, feridas, ele está em angústias, dores, ele tem que se raspar com um pedaço de telha. É terrível a situação dele. Quer ver o que vai acontecer mais? A esposa dele vai se aproximar dele nessa hora e vai dizer assim: você ainda conserva a sua fé em Deus? Amaldiçoa o teu Deus e morra. Bem, Jó já perdeu os bens materiais, está pobre. Jó já perdeu os filhos. Jó perde a saúde, está em tormento, em angústia, em dor. A única coisa que restou para Jó é a esposa. E ela se aproxima dele para dizer: estou caindo fora, amaldiçoa, quero que você morra. Por que você não morre logo de uma vez? Você é um desgraçado, você é um amaldiçoado. Deus te abandonou. Se existe um Deus no céu, Ele te odeia. Amaldiçoa Ele e morra. E ela dá no pé. Sabe o que Jó diz? Falas como qualquer doida. Receberíamos por acaso os bens, as coisas boas das mãos de Deus? E agora estamos fechados para receber as coisas más? Olha que coisa. Essa mulher estava com Jó quando os ventos sopravam a favor. Ela estava fiel a ele. Sabe aquela parte do casamento que a gente diz? Na felicidade ou na desventura, em riqueza ou na pobreza, enfermo ou com saúde. Ela só cumpriu a primeira parte, né? Ou não, só cumpriu a parte boa. Eu estou com você na saúde, eu estou com você na riqueza, eu estou com você na fartura. Mas eu caio fora se chegar a doença, eu caio fora se chegar a crise, eu caio fora se chegar o desemprego, eu caio fora de Deus, eu caio fora de você, porque Deus não está funcionando, esse Deus não está funcionando do jeito que eu esperava que Ele funcionasse, esse Deus está fraquejando, esse Deus está falhando. E até aí, Jó não peca, continua firme. Que impressionante. O diabo está que não sabe mais o que fazer, mas ele vai tentar a última cartada. Jó tinha 3 amigos muito chegados, tão chegados que é difícil você ver um amigo fazendo o que esses amigos fizeram. Quando Jó perdeu tudo, perdeu os filhos, foi abandonado pela esposa, está enfermo, está em chagas, está em dor, está em luto, aproximam-se dele os 3 amigos, e não dizem uma só palavra, ficam com ele, ao lado dele, calados, solidários, 7 dias e 7 noites. Bons amigos? Bons amigos. Solidários? Solidários. Ali do lado dele, sem abrir a boca, 7 dias, 7 noites, do lado de um homem arrasado. Não é maravilhoso isso? É. Mas de repente, os amigos começaram a elocubrar. Começaram naqueles 7 dias a pensar, sei não. Para Jó estar sofrendo do jeito que ele está sofrendo, ele deve ter aprontado das suas. Começaram como que a fazer teologia, sabe esse tipo de teologia da prosperidade que roda por aí.
Se eu sou fiel a Deus, Deus é fiel a mim. Os ventos sopram favoráveis, eu me dou bem, eu tenho saúde, eu tenho prosperidade, eu tenho riqueza. Isso é um testemunho, é um sinal de que Deus me quer bem, de que eu estou assim com o Senhor. Se essa teologia da prosperidade é verdadeira, por que que Jó está passando por tudo isso? Então esses adeptos da teologia da prosperidade, seus amigos, começam a se voltar contra o próprio Jó. E começam a dizer coisas como: Jó, confessa aí, o que foi que se aprontou? Você deve ter adulterado. Confessa que você é um adúltero. Você é um descrente, Jó. Você não tem fé, você diz que tem fé, mas você deve ser um incrédulo, você é um hipócrita, Jó. Confessa, arrependa-se, Jó, dos seus pecados. Você deve ter cometido barbaridades. E eles começam a acusar Jó de todo tipo de pecado: incredulidade, adultério, mentira, todo tipo de falsidade. E eles ficam bombardeando a cabeça de Jó. Aí pensa bem, não basta você ter perdido todos os seus bens, ter perdido os seus filhos, ter perdido a saúde, ter sido abandonado pela esposa. Agora, os amigos que lhe restaram, aqueles que eram os mais chegados, se voltam contra você e ainda te culpam. Dizem e jogam na sua cara que você está sofrendo, colhendo o que você plantou. E querem ainda extrair de você uma confissão de qual teria sido o pecado drástico que levou você a consequências tão assombrosas. Está entendendo? O Jó sabe, tem consciência de que ele foi um homem íntegro, tem consciência da sua fé para com Deus, tem consciência de que ele não foi mentiroso, de que ele não foi adúltero, de que todas aquelas acusações de seus amigos são falsas. Lembre-se que o próprio Deus é quem testificava lá no céu a respeito da integridade de Jó. Isso explica, ou pelo menos ensina para nós, que é possível que alguém cristão, cheio do Espírito Santo, que ama a Deus, que anda em retidão, possa passar por poucas e boas aqui na terra. E agora? Jó é uma prova disso. Se você for ver os apóstolos de Jesus, a maioria deles foi martirizado. Estevão, primeiro mártir cristão. Tiago, primeiro mártir entre os apóstolos. Todos, um após outro, foram perseguidos, foram odiados, sem causa. Deus sabe, inclusive num diálogo que ele tem com Satanás, ele diz: me incitastes contra o meu servo Jó sem causa. Sem causa. É verdade que aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Mas também é verdade que nesse mundo existem muitas injustiças. O justo também padece. Veja o que aconteceu com Cristo. Sendo bombardeado pelos amigos, o que vai acontecer? Jó tenta se defender. Ele se defende como pode. E diante de toda aquela calamidade, Jó também tem a sua crise. Ele questiona Deus. Pelo menos 16 questões o Jó levanta. Por que eu perdi tudo? Deus, por que o Senhor tirou meus filhos? Por que minha esposa me abandonou? Por que eu estou enfermo? Por que eu estou passando por tudo isso? Meus amigos estão dizendo isso, mas eu não entendo que seja por aí.
Mas se não é por aí, por que é que eu estou passando por tudo isso? É complicado estar na pele de Jó. Bom, vamos para os finalmente? Bom, vamos só recapitular. O diabo suspeita, o diabo levanta a dúvida de que Jó ame a Deus por quem Deus é. Ele levanta a dúvida. Para o diabo, para Satanás, Jó não é capaz de amar a Deus mais do que os bens materiais. Para Satanás, Jó não é capaz de amar a Deus mais do que os filhos. Para Satanás, Jó não é capaz de amar a Deus mais do que a saúde. Para Satanás, Jó não é capaz de amar a Deus mais do que a esposa. Para Satanás, Jó não é capaz de amar a Deus mais do que os amigos. E agora, temos visto Jó vencendo todas essas provações, passando por uma, passando por outra, e continuando leal a Deus, ainda que perturbado, ainda que inquieto, ainda que não consciente do que é que se processava, desta batalha espiritual. Mas permanece fiel, tem dúvidas, diz coisas como que: Deus, se era para eu passar por tudo isso, por que eu nasci? Não era melhor o Senhor já ter minha mãe ter me abortado? Ou os peitos dela não terem leite, terem ficado secos e murchos, e eu pudesse, quando ainda um bebê morrer de fome, teria sido melhor do que eu enfrentar tudo que eu estou enfrentando. Qual é a razão da minha vida? É um homem com muitas queixas e com muitas dúvidas. Agora Deus se manifesta a ele. Deus entra na parada. Os amigos ali malhando, como quem malha o Judas, né? No sábado aí, da paixão. Os amigos ali colocando culpa, punindo, e agravando ainda mais a dor e o drama. Deus se manifesta. Jó levantou muitas questões, dezenas delas. Deus se manifesta. E quando Deus se manifesta, você pensa, Deus vai responder umas questões de Jó. Pasmem, Deus não respondeu nenhuma questão de Jó. Pelo contrário, quando Deus começa a falar com Jó, Deus começa a fazer as suas próprias perguntas. Ei, quem é que está me questionando aí? Vem cá, eu vou fazer umas perguntas para você. Aonde é que você estava, Jó? Quando eu comecei a criar todo o universo. Quando eu comecei a distribuir todas as estrelas que existem. E Deus vai ali, uma a uma. São 70 questões que o próprio Deus levanta. Todas elas complicadas de responder. Todas elas levando Jó à consciência de que está lidando com um ser tão soberano, tão supremo, tão elevado, que nós não temos condições de questioná-lo. Porque Deus está tão acima, tão elevado, tão tremendo, que a gente não consegue compreender a mente de Deus. A gente não consegue compreender os planos de Deus. A gente não consegue entender o que é que Deus tem no meio desse vendaval da vida, da história humana, do nosso próprio conflito. Eu contei para vocês certa vez
que eu estava muito triste, não conseguia dormir. Um problema me atormentava. De repente, liguei a televisão, TV Cultura, tinha lá o musical, tipo ópera, que eu nem curto tanto assim. Mas eu parei para ouvir porque cantava um corinho, sabe, uma música de quando eu era criança na igreja, que dizia pura e simplesmente, era Kathleen Battle, cantando assim: Deus tem o mundo em suas mãos. E aí me veio a imagem de um Deus tão grande, que simplesmente segurava o planeta Terra em suas mãos. E como tomado por esse mistério de Deus, eu apaziguei a minha alma, o meu coração, e eu pensei: o que são os meus problemas? O que é isto que me atormenta diante de um Deus tão grande, tão tremendo? E eu experimentei a paz de Deus que excede a todo entendimento humano, guardando a minha mente e o coração. Gente, Deus é tão grande, Ele tem um caminho no meio do temporal. E aí nós vamos para o capítulo 42, foi o texto que nós lemos. E aqui temos as lições que Jó aprendeu em toda essa experiência. Vamos lá para a primeira lição? Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. É a primeira coisa que ele aprende, que ele aprendeu. Bem sei que tudo podes. Bem sei que tudo podes. O Senhor é onipotente, o Senhor é todo poderoso. O Senhor não é Deus apenas da minha história, da história da minha vida. O Senhor é Deus de toda a história, de todo o universo. O Senhor é Deus de tudo. O Senhor tudo pode. Ninguém pode com o Senhor. E a outra verdade subsequente: nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Sabe o que vai acontecer com Jó aqui? Primeiro que o plano de Deus, número 1, era mostrar ser possível um ser humano amá-lo sobre todas as coisas, cumprir o grande mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. Isso aqui foi provado. Em segundo lugar, Deus que tudo pode, cujos planos não podem ser frustrados, por todas as ações malignas do diabo, o nome de Deus foi glorificado. E Deus vai converter toda ação do mal para o bem de Jó. Sabemos, diz o apóstolo Paulo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você sabe disso? Então tenha paz diante da guerra. Tenha paz diante do adversário que se levanta. Tenha paz diante da notícia desagradável, diante daquilo que poderia assombrar qualquer ser humano. Tenha paz. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui diz: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Segue. Na verdade, veja o versículo 3, a segunda metade do versículo 3. Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó reconhece a sua limitação. Lembre que naquele drama, Jó, ele não blasfema, mas ele fica sem saber. Era melhor não ter nascido, então... Não sei o que está acontecendo, não sei o que é isso que eu estou passando, eu não estou entendendo. Ele levantou muitas queixas, mas agora ele reconhece: desculpa, foi mal, falei bobagem, falei coisas sem discernimento. Versículo 5:
a penúltima lição que Jó aprende. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Bem, isso parece se chocar com aquilo que a gente ouviu originalmente. O testemunho de Deus a respeito de Jó dizia que Jó era o homem mais piedoso, mais santo, que tinha mais intimidade com Deus, que dentre os seres humanos era o que mais, ou melhor, conhecia Deus. Agora, no final dessa história, temos uma confissão por boca do próprio Jó, dizendo: antes eu te conhecia era de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E aí, como é que você compreende essa tensão entre a declaração de Deus e a declaração final de Jó? De fato, Jó era o homem que melhor conhecia Deus, que mais intimidade tinha com o Senhor, mas isto não significava que ele conhecia Deus tão bem como deveria. Diz o Senhor, na boca do profeta Oséias, que nosso dever como povo de Deus, ele diz assim para o povo: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. O apóstolo Pedro vai dizer assim: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Tem gente que acha que quando for para o céu, instantaneamente já vai conhecer tudo de Deus. Certamente, o dia que formos para o céu, nós seremos capazes de ver a Deus como Ele é, o que será algo tremendo. Mas ver a Deus como Ele é, não é algo que você vai conseguir de primeira contemplar no todo, porque Deus é infinito. Eu garanto para você que passaremos e vamos realmente precisar ser eternos para poder contemplar a Deus na sua plenitude. O céu é um lugar de contínuo aprendizado e crescimento. Não é um lugar de estagnação, onde chegaremos lá e de cara saberemos e veremos tudo. Não, o céu é cheio de novidades a cada dia, porque Deus é riquíssimo. Deus é um mundo a ser explorado, maravilhoso, encantador, tremendo, e você vai mergulhando, e cada vez que você conhece, cada vez você vai dizer algo parecido: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Isso por toda a eternidade. Um Deus maravilhoso. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. E tem uma ilustração que é a seguinte: uma criança estava junto com o pai lá no aeroporto, e a criança fez aquela pergunta complicada que costumam fazer para os pais, né? As crianças saem com cada uma: qual é o tamanho de Deus, pai? E o pai pensou, e tinha um avião lá no alto. O pai falou: está vendo aquele avião lá no alto? Tô, pai. E aquele avião, ele é grande ou ele é pequeno? Aí o filho olhou: aquele avião é pequeno. Tá bom. Aí tinha um daqueles jumbos, sabe? Está vendo esse avião aqui perto, estacionado? Enorme. Esse avião é grande ou ele é pequeno? A resposta do filho: esse avião é grande, pai. Esse é dos grandes. E o pai explicou para o filho: assim é com Deus. Quanto mais longe a gente está, menor ele fica. Quanto mais perto a gente está dele, maior ele é. Muitas vezes trata-se do mesmo avião lá em cima. Ele só está pequeno porque nós estamos distante dele. É a nossa distância que faz com que enxerguemos ele tão pequeno. Mas à medida que a gente vai se aproximando, a gente vai vendo
a sua real dimensão. E o que aconteceu com Jó é que, através de toda essa experiência, ele se aproximou mais de Deus. Em vez de ser uma experiência, e esse foi provavelmente o plano do diabo, que Deus frustrou com o seu próprio plano. Qual era o plano do diabo? Que o nosso amigo Jó blasfemasse de Deus. E esse plano foi frustrado, porque o plano de Deus prevaleceu. Jó não blasfemou. E pelo contrário, agora, depois de tudo que passou, ele está mais perto do que nunca. Por isso ele pode dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, eu tenho muito mais intimidade. Eu te enxergo muito mais de perto agora. Então aquilo que às vezes a gente pensa que é mal, não é tão mal. Não é? A provação, a doença, uma crise. Isso nas mãos de Deus produz um bem maior. Diz o apóstolo Paulo a esse respeito, ele fala assim: as tribulações da vida presente não são para ser comparadas com a glória por vir a ser manifestada. Portanto, não julgue tudo a partir dos incidentes terrenos. Essas coisas só terão sentido pleno à luz da eternidade. E é só um Deus que tudo vê, que tudo sabe e que é capaz de avaliar cada ato e cada incidente da nossa vida à luz do bem maior, eterno, é que pode realmente nos ajudar. É só com fé nele que a gente pode superar as crises que para nós às vezes são fatais. Parece o fim. Mas aquilo que parecia o fim de Jó foi o começo de uma jornada fantástica. Jó viverá 140 anos depois deste episódio drástico na sua vida. Jó terá outros filhos. Sabe quantos filhos ele vai ter? 10. 7 homens, 3 mulheres. Lembram-se disso no começo da história? O número de filhos que ele teve. Ele vai ter tudo em dobro. Ele já era o homem mais rico do mundo. E agora vai ficar duplamente o homem mais rico do mundo. Deus deu para ele tudo em dobro. Tudo em dobro. Se ele tinha 1.000 ovelhas, ele ficou com 2.000. Se ele tinha 7.000 vacas, ele ficou com 14.000. E assim sucessivamente. Se ele tinha 10 casas, ele ficou com 20 casas. Se ele tinha 10 fazendas, 20 fazendas. Por que cargas d'água? Ele tinha no passado 10 filhos e só ficou com 10 agora. A única coisa que aparentemente não dobrou foi o número de filhos. Sabe por quê? Porque de fato Jó nunca perdeu os seus filhos. Lembra da história da dracma perdida? A dracma estava perdida porque o dono ou a dona não sabiam onde a dracma estava. A ovelha perdida. Estava perdida porque o pastor não sabia aonde a ovelha tinha ido parar. Agora, Jó bem sabia onde estavam os seus 10 filhos que haviam morrido. Ou não sabia? Se Jó sabia que os 10 filhos estavam com Deus no céu, esses filhos jamais estavam perdidos. Por isso, bastou que Jó tivesse mais 10 filhos, para, junto com os outros 10, que nunca se perderam, que estavam no céu com Deus, pudesse Jó ser pai de 10 filhos no céu e de 10 filhos na terra, somando o número 20. Para terminar, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O homem mais santo está arrependido e humilde pede perdão a Deus. Por boca de Deus, eis aí o homem mais justo, piedoso.
é este que no final de toda essa história, em vez de blasfemar, está de joelhos diante do Senhor, dizendo: eu me abomino no pó e na cinza, eu me arrependo. Não é curioso que as pessoas mais santas sejam exatamente aquelas mais cônscias de seus próprios pecados? Meus irmãos, antes de eu me converter, eu vou dizer uma coisa, confessar um negócio para vocês. Antes de me converter, eu me achava. Eu até achava que se Deus vai salvar alguém, eis aqui um candidato realmente à salvação. Porque não matava, não adulterava, não roubava, talvez eu mentisse pouco. Estava ali, sabe? Candidato ao céu. Um bom filho, um bom amigo, um cara do bem. Acho que algumas folhas de sulfite eu embolsei quando eu trabalhava como office boy. Bom, tirando uns detalhezinhos assim, no normal eu estava bem na faixa. Mas bastou eu me converter, me encontrar aos pés da cruz, diante de nosso Senhor Jesus Cristo, e eu comecei a ficar cônscio dos meus pecados e da calamidade do meu coração. Quanto mais eu me aproximava de Deus, mais pecador eu me sentia. Vê que coisa doida é essa? Já aconteceu algo parecido com você? Comigo foi isso, cara. Eu agora me aproximava de Deus, e quanto mais perto eu estava dele, mais indigno eu me sentia. Aí eu lembro do profeta Isaías. Profeta, entra no templo, tem uma visão de Deus, e quando ele se vê diante do ser santo, 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 ele começa a desfalecer e diz, e grita e clama: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos têm visto a Deus. Ninguém pode ver a Deus e subsistir. Eu não posso subsistir diante de Deus na base da minha própria justiça, do meu mérito próprio. Quem sou eu? Ai de mim. E todo mundo que se aproxima de Deus, lembra-se de Pedro? Quando Jesus faz aquela pesca maravilhosa, Pedro tem Jesus em seu barco, ele contempla a santidade de Jesus, e ele diz: Senhor, afaste-se do meu barco, porque não sou digno que estejas pisando alguém como o Senhor no meu barco. Quem sou eu para acolher, para receber um santo como o Senhor? Não sou digno, como aquele centurião. Não sou digno que entres em minha casa, digas uma só palavra e meu servo será curado. Gente, diante da santidade divina, fica patente, evidente, a nossa pecaminosidade. E em vez da gente começar já a estufar o peito, bota aqui a medalha de honra aqui, no Jó vencedor. Porque se tem um homem que venceu a batalha, foi Jó. Ele não podia falar, agora, medalha, medalha, medalha. Já viram aquele desenho? Gostava muito. Era o Muttley, né? Sei lá, gostava muito. Medalha, medalha, medalha. Eu venci. Medalha, medalha. Quero medalha. Em vez disso, o que ele diz, eu me abomino. Eu não sou digno. Foi pela graça, foi pela misericórdia, é a bondade divina. Gente, aí entra o Evangelho. Entra o Evangelho porque salvação não é pela dignidade de quem quer que seja, nem do próprio Jó. Há muita graça e há muita misericórdia nessa história toda. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ter um momento de oração? Nós reconhecemos que tudo o Senhor pode. O Senhor pode curar, o Senhor pode reverter toda e qualquer circunstância, o Senhor pode, ó Deus, dar vitória, e como aconteceu na própria vida de Jó, o Senhor pôde ali
restaurar o casamento de Jó. Houve ali uma restauração, e o Senhor pode restaurar a família. Bendito seja o Senhor, que derrama amor em nossos corações, perdão em nossos corações, que ajuda a gente a ter novas atitudes para com o Senhor, e novas atitudes para com o nosso próximo. Te bendizemos porque o Senhor também restaurou a amizade de Jó, porque os amigos foram pedir perdão a Jó, e precisaram da bênção de Jó. O Senhor honrou a Jó neste episódio também. O Senhor pode levantar o caído, o humilhado o Senhor pode exaltar. E glórias sejam dadas ao teu nome, que é o Senhor da nossa história, da nossa vida. Nós não queremos agir na carne, nós não queremos abrir a nossa boca para estarmos na defesa própria. Nós colocamos a nossa causa nas tuas mãos, confiados na intervenção bondosa e divina do Senhor. O Senhor restaurou tudo na vida de Jó, e o Senhor é um Deus de restauração, de bênção e de vitória. E a eternidade o Senhor tem para cada um daqueles que amam o Senhor sobre todas as coisas, que creem em Jesus, que esperam em Ti, que em tudo provados são aprovados pela fé, pela firmeza da sua fé, e que nós todos aqui reunidos em volta da Tua mesa, ó Senhor, possamos estar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, de modo a corrermos para a carreira que nos está proposta, para o prêmio da soberana vocação que o Senhor tem para cada um de nós. Ajuda-nos a perseverarmos até o fim, não deixando que nada nem ninguém nos roube a coroa da vida. E agora, por Tua graça e misericórdia, nos aproximamos, e das Tuas mãos recebemos o pão e o cálice, e comungamos contigo, e comungamos com o Senhor a árvore da vida, comendo e bebendo de Ti, nossa fonte de vida eterna. Obrigado, Jesus. Amém.